Estamos aqui hoje para conversar sobre um assunto que me chamou a atenção nos comentários deste canal. Na semana passada nós fizemos um vídeo sobre uma família que fugiu da civilização e pereceu no inverno lá no Colorado, nos Estados Unidos. Essa família era composta por uma mãe, um filho adolescente e uma irmã, uma parente. Esses três, infelizmente, tiveram um final trágico, mas o que me chamou a atenção não foi necessariamente o vídeo em si, e sim os comentários que surgiram. Pelo que eu pude perceber, alguns comentários preocupantes apareceram ali e eu queria conversar com você hoje sobre isso. O vídeo de hoje é um oferecimento da Morgantes Metais, uma empresa focada em oferecer para você uma variedade incrível de metais e joias preciosas. Em um momento de instabilidade financeira como vivemos e a perda do valor do seu dinheiro ficando cada vez maior, buscar formas de reservar o seu patrimônio é extremamente importante. Quando olhamos para a história humana, vemos que a melhor forma de fazer isso são com metais preciosos. Mas, se você pensou que guardar prata e ouro são coisas inalcançáveis, a Morgantes Metais pode mostrar o contrário para você. Com lâminas de prata que começam em apenas 1 grama de peso, com certeza você achará a quantidade que você precisa e que cabe dentro do seu orçamento. Se você não pretende não só reservar valor, como também presentear a si mesmo ou alguém que você gosta, a Morgantes Metais também possui joias diferenciadas e de estilo clássico para você. Com combinações de pedras e metais muito bonitos, uma joia Morgantes é a certeza de impressionar com o presente. Além disso, eles também oferecem serviços como gravações a laser, purificação de metais preciosos e pedidos personalizados, aumentando ainda mais a gama de benefícios que você pode ter. Confira agora o site morgantesmetais.com ou clique no primeiro link na descrição para conhecer a marca e todos os seus produtos. Olá sobrevivencialistas, eu sou o Júlio Lobo. Hoje vamos conversar então sobre esse tema que talvez soe um pouco incômodo para algumas pessoas. Veja, eu prefiro que você não goste de mim porque eu falo a verdade do que você goste de mim porque eu estou mentindo. Então aqui no sobrevivencialismo a gente sempre é sincero ao ponto que algumas vezes até prejudica as nossas iniciativas. Mas vamos focar no ponto de hoje. Veja, ao longo desse vídeo, conforme o vídeo foi sendo rodado pelo YouTube e alguns comentários apareceram, eu comecei a notar um comportamento preocupante. Eu comecei a ver algumas pessoas dizendo que aquela tragédia só aconteceu porque faltou um homem. Ou comentários como é isso que dá quando mulheres decidem sobreviver. Comentários claramente voltados a uma espécie de competição entre homens e mulheres, entre o masculino e o feminino. E, naturalmente, eu achei isso muito estranho. Eu sei que os tempos hoje andam estranhos, mas isso para mim é injustificado. Até porque, veja, nessas horas, infelizmente, eu não tenho como bloquear o meu lado psicólogo, né? Quando nós estamos entre 5 e 8 anos de idade, nós ainda não temos o comportamento reprodutivo. Isso significa que a gente não olha para a mulher, para a menina, com intenção sexual e o contrário também não acontece. Então o que acontece? Meninos e meninas são, entre aspas, puros, eles não têm esse interesse de se relacionar. Logo, o que acontece é o comportamento clube do bolinha e clube da luluzinha. Talvez você se lembre no seu passado ou veja isso acontecendo com filhos ou filhos de amigos, onde o que acontece é que meninos brigam com as meninas e as meninas brigam com os meninos. É um time contra o outro. Isso é muito característico dessa fase porque, como eu disse, nós somos crianças imaturas, estamos em um processo de desenvolvimento. Mas agora, ver esse mesmo comportamento de crianças de 5 a 8 anos de idade em adultos formados, que já são alfabetizados, sabem utilizar um computador e comentar em vídeos de YouTube, me deixou preocupado. Isso porque parece-me que algumas pessoas caíram no conto do vigário. Hoje existe uma tendência à extremização de movimentos. Parece-me que, eu não sei quem e nem porquê exatamente, mas parece-me que a sociedade está sendo quebrada em pequenos times dos mais variados tipos. Desde os times de futebol, aos posicionamentos políticos, às formas de pensar, a quem você deseja ou a quem você não deseja do seu lado. Enfim, parece-me que tudo agora virou uma espécie de embate entre lados opostos. Mas, meus amigos, nós somos sobrevivencialistas. Se nós somos sobrevivencialistas, nós temos que ser pragmáticos. E dentro de um olhar mais prático sobre a vida, chega a soar completamente insano e principalmente infantil você ficar numa briguinha de quem tem maior capacidade de sobrevivência. Homens e mulheres se complementam. Eles não são feitos para competir entre um e outro.
Parece-me que nós temos um fenômeno estranho hoje em dia, né? As mulheres estão em um momento de revolução de valores próprios e algumas vezes a gente vê alguns exemplos de mulheres que decidem se revoltar contra tudo e todos, né? Isso é um problema, de certa forma. E do outro lado da moeda, nós temos homens que também querem se revoltar contra tudo e todos e viram ressentidos e amargurados e querem culpar o mundo dos seus próprios fracassos. Os dois lados da moeda parecem estar equivocados na minha visão. Porque, novamente, se nós estamos aqui pensando em qualidade de vida e resistir a situações de dificuldade, nós não podemos ver o sexo oposto como uma afronta à nossa própria existência. Meu caro, você só é homem porque você nasceu, provavelmente, até onde eu entendo, de um útero. Não é verdade? Ou seja, isso significa que as mulheres são símbolo do futuro. As mulheres, elas são a esperança de que haverá algo a mais. E não é o Júlio falando isso, não é o Júlio defendendo valores tradicionais. Não, não, não. Veja, se você observar os processos civilizacionais iniciais da humanidade, a maior luta de uma tribo inicialmente estabelecida era para conseguir mulheres. Por exemplo, Roma, quando foi fundada, ela teve uma série de dificuldades acerca disso, porque veja, uma gangue fundou Roma, certo? Rômulo e Rêmulo fundaram Roma e depois o Rômulo foi o sobrevivente dos dois e ele criou esse império. Só que tinha um problema, lá só haviam homens super capazes, soldados, guerreiros, batalhadores ou, aos olhos de outras pessoas, criminosos, né? Era uma gangue muito bem organizada. Só que eles tinham um problema sério. Eles não tinham com quem procriar. Eles não tinham mulheres. E sabe o que acontecia? No momento inicial, Roma quase deixou de existir, porque sem mulheres não há futuro. Sem mulheres não há continuidade cultural. Então, quando eu digo que os sexos se complementam, quando falamos de homem e mulher, eles se complementam porque o homem, sim, ele é forte fisicamente, ele é resistente, ele aguenta porrada, ele aguenta o frio, ele aguenta a fome, ele é o soldado. Mas, assim como o homem vai desbravando a selva e sendo pioneiro na expansão, logo do lado dele vem a mulher pavimentando a cultura e a sociedade. São as mulheres que criam o tecido social que mantém uma civilização fixa. Nós, homens, expandimos e defendemos, e as mulheres estruturam. Já dizia a velha frase de que o homem conquista e a mulher edifica. Então, perceba que grande parte dos relacionamentos de longuíssimo prazo, né, aqueles casamentos antigos, de décadas e décadas, o relato é sempre o mesmo. O homem sempre brinca dizendo que foi a minha mulher que deu jeito em mim. Porque nós homens somos naturalmente impetuosos, agressivos, e a gente precisa de um toque feminino de uma mulher para estar do nosso lado, muitas vezes para dizer, olha, vamos por esse lado aqui? O que você acha da gente fazer isso aqui agora? E essa estratégia dos dois juntos, o homem dando coragem para a mulher e a mulher dando essa visão mais intuitiva da vida para o homem, cria então uma solidez de mármore de relacionamento. Se você não entende o que eu estou te falando e discorda de mim, eu fico preocupado com você. Porque o que eu estou te falando funcionou por milênios. O que eu estou falando aqui funcionou por séculos. E não é agora, nas últimas décadas, que vai deixar de funcionar. Então, meu amigo, agora falando especificamente com você, homem, que obviamente é a maioria deste canal, né? Cuidado com a vida que você está criando para você, cara. É muito fácil você olhar para as mulheres de maneira generalizada e acusá-las de serem vulgares, pervertidas, completamente rebeldes, que não prestam. Mas o que você ganha com isso? O que você ganha proclamando guerra contra aquela que dá futuro para a humanidade? Nada. Você fica ressentido, num canto, parecendo patético e fraco. Existem inúmeros homens que estão projetando as suas próprias inseguranças e fracassos no mundo. Ou seja, eles estão culpando o mundo pelo quão fraco eles são. Não é um bom caminho. Nós precisamos nos unir. Mais do que nunca, neste momento social em que estamos, nós precisamos nos unir. Enquanto algum tipo de poder oculto fica constantemente tentando nos quebrar em vários pedaços, nós sobrevivencialistas só sobreviveremos se nos olharmos como uma união, como um clã solidificado. E por que eu estou falando isso aqui? Porque eu gostaria de que esses comentários não acontecessem aqui neste canal. Eu, obviamente, quando eu digo eu, é a nossa equipe como um todo. Nós do sobrevivencialismo, nós acreditamos no respeito, na educação, no equilíbrio de poderes. Então, se você não acredita nisso, se você despreza isso,
talvez não seja o melhor canal para você acompanhar. Afinal, como eu disse, eu sinto muito que você pense assim, mas nós não vamos mudar a nossa forma de pensamento. E o tempo dirá quem está certo. Se você continuar olhando para o sexo feminino como as suas competidoras, você dificilmente conseguirá construir uma vida sólida, feliz, talvez ao lado de filhos, de uma família que te deseje, que te queira bem. Tá difícil hoje em dia, mas não é impossível. E dentro do sobrevivencialismo não existe lobo solitário. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui só para você refletir um pouquinho, cara, para você não pecar por ignorância. Ao menos, se você chegou até o final do que nós conversamos, você já sabe que nós defendemos este caminho. E se você escolher não tomar este caminho, aí tá contigo. Eu nunca vou proibir você de viver a sua vida como você quiser. Nunca. Você pode defender o que você quiser, você pode falar o que você quiser, desde que você não esteja fazendo isso na nossa casa. Certo? Então fica aqui essa mensagem importante. Eu adoraria ver agora nesses comentários aqui, para a gente rebater essas pessoas ressentidas e amarguradas. Coloca aqui nos comentários abaixo se você hoje, homem, é casado, feliz, estruturado, coloca o seu bom exemplo aqui embaixo, porque saco vazio faz mais barulho e o exemplo negativo sempre se destaca. Então mostra pra gente, coloca aqui nos comentários quantas pessoas são felizes em seus relacionamentos, conta um pouco da sua história aqui embaixo. Eu quero ver se nós somos a exceção ou se existe alguma chance da gente também ser a regra. Combinado? Então, conto com você nos comentários. Fica aqui a nossa lição. Como eu disse, seguimos em frente. Se você não gostou, tá tudo bem também. Existem muitos outros canais por aí para defender o que você defende. E a gente se vê, quem sabe, sim ou não, em um próximo vídeo. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.